Olá, amigos, amigas. Como era o mundo no tempo em que Jesus esteve aqui na Terra, encarnado? O grande escritor, pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo, no livro Revolução Espírita, escreve que, naquela época de Jesus e antes de Jesus, entre os hindus, o orgulho dos sacerdotes gerou a divisão da população em castas. Os indivíduos mais simples, ignorantes no sentido de sem conhecimento, eram considerados a escória da humanidade, eram os párias impuros. Tem um filme fabuloso passando na Netflix, O Rei do Povo, que conta uma história de embate entre o fanatismo religioso e um advogado. É uma história verídica que se passa no século XIX. E aí mostra bem essa situação dos párias impuros. E na China milenar, as mulheres tinham os seus pés enfaixados desde criança, e aí eles não cresciam, ficavam pequenos, deformados, ocasionavam dores extremas e elas se tornavam incapacitadas para o trabalho. Eram peças de adorno. E os egípcios mantinham o seu povo na ignorância. Eles rebaixavam as multidões a adorar animais, estátuas de pedra, que eram os deuses, enquanto que os altos sacerdotes, eles acreditavam num Deus único. Na Grécia, Platão, reproduzindo o preconceito vigente naquela época, escreveu que reencarnar como mulher ou como camponês era um castigo, era uma desonra para o homem, atrasaria em milhares de anos a recuperação da sua alma. E para Aristóteles, a escravidão era uma coisa natural e eterna. E depois veio a ideia na Igreja Católica do céu, cheio de eternas bem-aventuranças, do inferno com seu castigo eterno. Aí escreve Paulo Henrique: a mensagem de Jesus foi a mais completa reforma das questões morais e sociais do mundo antigo. De uma só vez, Jesus demonstra a igualdade de todos os homens, mulheres e crianças como filhos de Deus, quebrando as barreiras de relação opressiva entre servos e senhores, homens e mulheres, e deu à criança o respeito que elas merecem em sua formação. Jesus derrubou a orgulhosa separação entre os povos. Todos são dignos, todos merecem respeito e oportunidades iguais para o seu desenvolvimento. Jesus destrói a imagem de um Deus vingativo, representante de um só povo, e que castiga eternamente os seus filhos e seus inimigos. Deus é justo, Ele é um Deus de infinito amor. Trazendo a bandeira da fraternidade, Jesus demonstrou que não basta cuidar de si mesmo, mas é responsabilidade do forte proteger o fraco, do rico auxiliar os pobres, do sábio ensinar os ignorantes, do saudável cuidar dos doentes e dos novos protegerem os velhos e crianças. Ou seja, é preciso fazer uso dos nossos talentos, o bom uso dos nossos talentos. E mais, Jesus ensinou que a prece é aquela que vem do coração, que os mansos herdarão a terra e que, se a gente não acreditar que tem todas essas potencialidades para um dia herdar a terra,
ele nos disse que somos deuses. E após a crucificação, os apóstolos lutaram para divulgar a boa nova, foram perseguidos, foram mortos, mas quanto mais se perseguia o cristianismo, mais ele se espalhava. E aí os poderosos viram nesse movimento uma oportunidade de dominação, e aí eles assumiram a liderança, passaram a submeter os fiéis, né, pelo medo. Então, aqueles rituais de procissões, de donativos, de mortificações, esses poderosos que assumiram a igreja abandonaram a comunicação com os espíritos do cristianismo primitivo, dizendo que tudo isso é bruxaria, e o clero passou a interpretar o evangelho conforme os seus interesses. Divulgaram os conceitos de que Deus é vingativo, Deus castiga, Deus recompensa, existe a queda e o pecado original, né, lá de Adão e Eva, existem anjos e demônios. Eles abandonaram a ideia da reencarnação, do corpo espiritual, da existência do perispírito. E aos poucos a revolução moral de Jesus foi esquecida. Aí surgiu a divisão, a discórdia, a disputa, né, dentro da igreja, e surgiram várias denominações religiosas com as suas diferentes interpretações do Evangelho e do Velho Testamento. Mas Allan Kardec escreve lá no Evangelho segundo o Espiritismo, página 288. Essas coisas, todas essas deturpações, esses desvios, essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo o mal cometido em seu nome, as guerras santas, a Santa Inquisição, a noite de São Bartolomeu, né, e tanta coisa a mais, o cristianismo, saiu puro. No século XVIII, né, no século XIX, aí esse cristianismo primitivo é revivificado, né, por meio da terceira revelação, do Consolador prometido por Jesus. Amigos queridos, agradeço muito a todos que estão aqui conosco. Até a próxima.